Eu quero primeiramente cumprimentar a todos os irmãos. É muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Estamos cada um em seu lar ou no ambiente de trabalho, mas graças à internet podemos nos comunicar e falar sobre algo muito importante que é o nosso Deus, que é o nosso Salvador e Redentor, cuida de nós nos mínimos detalhes. Mesmo no lar ou no trabalho, você pode ter a certeza de que você está no melhor lugar do mundo, que é a Amém. presença de Deus. Quando a gente tem o coração disposto a receber o Espírito Santo, ele vem e ele nos instrui, ele nos dá a luz, o entendimento, e é isso que importa. Como diz a letra do hino, pode cair o mundo, estou em paz. E isso só é possível quando estamos conectados com Jesus. E hoje eu quero meditar com vocês em um personagem da Bíblia chamado Josué. Josué ele foi chamado por Deus e por Moisés para uma missão muito importante, que era liderar o povo de Israel na conquista de Canaã. Obviamente, o processo de espera foi longo, ele teve que esperar 40 anos para realmente se tornar o líder, mas desde o começo, Josué foi um exemplo, foi um herói da fé. O nome Josué significa Yahvé é salvação. Esse é o mesmo significado do nome Oséias e Jesus. São nomes que compartilham a mesma origem. E, inclusive, o nome de Josué originalmente era Oséias. Lá em Números, no capítulo 13, nós vemos que quando Moisés o chamou, o seu nome foi mudado para Josué. E por que que isso aconteceu? Bem, na cultura bíblica, a mudança de nome sempre está associada a uma virada de chave, a um novo capítulo da vida, seja ele positivo ou negativo. No caso de Oséias, que agora se chama Josué, ele deixaria de ser um homem anônimo, de uma pessoa comum, diremos assim, entre aspas, comum, para ser um ajudante de Moisés, que era uma função especial, um privilégio, mas que também envolvia muita responsabilidade, porque Moisés tinha a tarefa de liderar uma nação que era difícil de lidar, uma nação que dizia amar a Deus, mas que pouco tempo depois estava adorando um bezerro de ouro, uma nação que reclamava, sentia falta de cebolas do Egito. Era esse tipo de gente que Josué iria lidar. E desde o começo, Deus foi forjando esse homem chamado Josué. Em Êxodo, no capítulo 17, nós vemos a primeira missão de Josué. A primeira missão dele foi imediatamente liderar um exército para uma batalha contra os amalequitas. Mal teve tempo dele assimilar o chamado, ele já teve que liderar uma guerra. Isso nos mostra que as pessoas que Deus está chamando nos dias de hoje precisam estar preparadas logo de cara. É Deus que nos capacita, nós precisamos permitir que Ele nos capacite, porque o inimigo não descansa, ele não dá trégua. Ele já começa usando as armas mais pesadas, ele já começa usando os seus maiores artifícios contra o povo de Deus. E Deus está chamando pessoas que tenham a disposição em servir, em lutar, em vestir a armadura divina, logo no começo. De fato, nós muitas vezes nos sentimos pequenos, incapazes, e isso, até certo ponto, pode até ser normal, mas para aquele que foi chamado, isso não pode ser maior do que a fé, isso não pode ser maior do que a certeza de que Deus está conosco. E Josué foi vitorioso nessa batalha. Entretanto, o relato do Êxodo enfatiza Moisés, por causa da oração intercessória que Moisés teve naquela batalha. E isso nos mostra que por 40 anos Josué esteve na sombra de Moisés. Por muito tempo Josué
Ele foi, poderíamos dizer, um coadjuvante. Mas isso não deixou Josué entristecido, não deixou Josué com inveja, com indignação, com ambição humana. Não. Josué entendia que Deus estava trabalhando na vida dele. A experiência do outro, a experiência do próximo, não era o referencial para ele. A experiência que o outro tinha não tirava o foco do coração dele, que era viver a própria experiência com Deus. Que exemplo para nós! Numa sociedade que busca os primeiros lugares, numa sociedade que quer status, fama. Que exemplo para nós! Nós precisamos aprender com Josué que a gente não deve olhar para a experiência do outro. A gente não deve ter como parâmetro aquilo que o outro está tendo com Deus. O mais importante é aquilo que nós estamos tendo com Deus. A gente não pode ficar olhando para o que os outros estão dizendo sobre Deus, o que os outros estão vivendo ao lado de Jesus. O mais importante sempre será a nossa comunhão com Deus. É isso que nos sustenta, é isso que nos alimenta todos os dias. E Josué amava a presença de Deus. Josué sabia que o mais importante não era ter um cargo. Josué sabia que o essencial não era ser o líder, não era ser o primeiro no ponto de vista humano. O mais importante para ele era a presença de Deus. E isso deve ser o mais importante para todos nós. Em Êxodo, no capítulo 33, nós vemos que Josué não se apartava da tenda da congregação, onde a glória do Senhor se manifestava. Enquanto as pessoas tinham receio, medo, dúvidas sobre Deus, Josué estava ali. Ele não se apartava da tenda. Para ele, a presença de Deus era o mais importante, era o melhor que havia nesse mundo. E ele amava estar pertinho de Deus. Ele sempre queria aprender mais e mais sobre Deus. Ele queria crescer em Deus dia após dia. E nós precisamos ter essa mesma disposição todos os dias. Nós precisamos crescer em Cristo, dia após dia, momento após momento. A vida do cristão, ela não é uma linha reta. O ideal é que ela seja uma linha que vá subindo, uma linha que vá crescendo. Obviamente, o pecado, o nosso eu pecaminoso, muitas vezes faz essa linha descer, cair, mas o poder que há em Jesus nos transforma. Ele nos purifica de todo pecado, ele nos molda e faz com que a gente suba novamente, que a gente cresça novamente. Um crescimento não do jeito que o ser humano quer, mas o crescimento do ponto de vista espiritual. E Josué, ele foi um dos 12 espias enviados para a terra de Canaã. Em Números, no capítulo 13 e no capítulo 14, dizemos essa história, onde 10 espias olharam para os problemas ao invés de olhar para Deus. E eles começaram a difamar a terra, eles começaram a se colocar contra Moisés e contra Deus. E rapidamente toda a nação israelita se desviou do caminho, toda a nação israelita se revoltou. Eles começaram a dizer que não havia jeito, que não tinha como entrar em Canaã, e eles queriam voltar para o Egito. Já haviam nomeado um novo líder, e já não queriam mais saber de Deus, queriam apedrejar os líderes eleitos. E nesse contexto nós vemos Caleb e Josué, os dois, entre aspas, sozinhos, contra uma multidão. Esse é um exemplo para nós nos dias de hoje. Uma multidão de ideologias tem levantado a voz contra a verdade, contra Deus.
E eu não quero aqui gastar o meu tempo nem o seu falando dessas ideologias, desses enganos de Satanás. Porque aquilo que mais importa é a nossa decisão, o nosso posicionamento diante desses problemas, desses obstáculos que o inimigo coloca. Eu te pergunto, qual tem sido o seu posicionamento? Você tem se colocado ao lado de Deus, mesmo diante dos desafios? Você tem defendido a verdade, mesmo diante das ameaças, mesmo diante dos questionamentos humanos, mesmo diante do que o inimigo coloca no seu caminho? Temos muito a aprender com a história de Josué, que decidiu, mesmo estando na minoria, mesmo nesse contexto, ele decidiu ser fiel. Deus recompensou Josué porque ele entrou na terra prometida. Ele viu essa terra que manda leite e mel. E da mesma forma, aqueles que decidirem ser fiéis no contexto da provação, no contexto do desafio, irão ter no final a vida eterna. Irão ter a eternidade ao lado de Jesus. Isso é fidelidade. Isso é resiliência, isso é perseverança. Qualidades que Josué tinha. A Bíblia não fala abertamente sobre essas características, mas quando a gente estuda a Bíblia como um todo, a gente vê que Josué, ele tinha um chamado e para isso ele precisava ser sábio, prudente, corajoso, perseverante e muitas outras coisas que a Bíblia nos apresenta. Inclusive, uma das coisas que Josué se destacava era no estudo da palavra. Ele vivia numa época em que a Bíblia ainda estava se iniciando. A única Bíblia que ele tinha era o Pentateuco, os 5 livros que Moisés havia escrito. Mas para ele isso era mais do que suficiente para levar ele a ter uma vida de fé e comunhão com Deus. E agora chegamos ao ponto que Josué é o protagonista da história. Josué, no capítulo 1, nós vemos Deus falando com Josué. Moisés havia ido e agora a missão era de Josué. Ele ia ter que liderar Israel na conquista de Canaã. Não era uma tarefa fácil. Não foi fácil para Moisés, que viu Deus face a face. Na cabeça de Josué, ele, em sua humildade, ele pensou: Deus, eu preciso da tua ajuda. Eu preciso do teu poder. Sem o Senhor eu não vou conseguir. E foi nessa humildade que Deus trabalhou. A partir do versículo 5, em Josué, no capítulo 1, nós vemos Deus falando com Josué. São palavras que são muito conhecidas, mas a palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus nunca se esgota. Se fosse possível esgotar um assunto em um vídeo, em uma pregação, em uma palestra, a Bíblia não seria de fato o que ela diz ser. Deus não seria de fato Deus. Sempre temos algo novo a aprender sobre Deus. Sempre teremos algo mais a descobrir sobre o poder do Pai. Por isso que eu vou ler para você mais uma vez. Você já deve ter ouvido várias vezes na história de Josué e essa passagem. Mas ainda assim, as palavras de encorajamento são bálsamo de cura, são conforto para nós. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Assim como Deus foi com Moisés, com Josué, ele será com você. Ele não vai te deixar, ele não vai te desamparar. Essas palavras são dirigidas a você também. Deus está sempre ao seu lado. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento,
prometi dar a seus pais. Então somente ser forte e corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Perceba que Deus está condicionando a vitória a uma vida de comunhão, a uma vida de entrega, de intimidade com Ele. E ele enfatiza a importância do estudo das Escrituras. E as Escrituras, elas são o nosso alimento espiritual. Por isso que nós dizemos, leia a Bíblia todos os dias, não só isso, estude a Bíblia. Ore todos os dias. Tenha uma rotina de comunhão com Deus. Esse foi o segredo para Josué. Josué foi um homem de fé, foi um líder fiel, porque ele estudou a Escritura. Ele estudou a palavra de Deus todos os dias. E ele tinha uma vida de oração, ele tinha uma vida de intimidade com Deus. É isso que nós precisamos ter. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. E agora vem o versículo 9. Não te mandei eu? Ser forte, corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Foi Deus que te chamou. Seja forte e corajoso. Não olhe para o problema, não olhe para a sua pequenez. Olhe para o Deus que está chamando você. Olhe para o Deus que está dizendo que te capacita. Olhe para aquele que disse: Eu serei contigo por onde quer que você andar. Se você olhar para esse Deus, se você se atentar para aquele que disse isso a Josué, você vai conseguir. Aceite o chamado de Deus. Ele está ao seu lado. E ele te proporciona forças para que você siga em frente. Se Deus te chamou, é porque Ele vai te capacitar. Não tenha medo de seguir em frente, pensando que o agir dele é diferente nos dias de hoje. Ele age da mesma forma que ele esteve com Moisés, que ele esteve com Josué. Ele estará com você. E essa certeza deve ser o seu combustível todos os dias. E a resposta de Josué foi imediata. No versículo 10 nós vemos, então deu ordem Josué aos príncipes do povo. Assim que ele recebeu a certeza de que Deus estaria ao lado dele, ele imediatamente tomou as rédeas, ele imediatamente começou a dar ordens aos principais do povo e ao próprio povo. Ele fez valer as palavras de Deus. Ele organizou o povo para a conquista que viria a seguir. Ele santificou a nação. Ele realizou a Páscoa. Ele circuncidou os homens. Ele enfatizou a santidade. Ele construiu memoriais. Ele entendeu que uma vida de santidade era o mais importante. No capítulo 3, nós vemos ele dizendo ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santificai-vos. Ao longo do livro de Josué, nós vemos ele enfatizando isso várias vezes, a importância da santidade, a importância de deixar de lado aquilo que não agrada a Deus. Não basta você dizer, eu sou forte e corajoso, eu não vou ter medo do problema, não vou ter medo do inimigo, nada vai me atingir. Nada disso adianta se você dá espaço, um pouquinho que seja, para o pecado, para aquilo que o inimigo quer que você viva. Não podemos servir a dois senhores.
E uma porcentagem pequenininha do nosso coração destinada ao inimigo é uma perda total. Nós precisamos ser do Senhor o tempo todo, 100%. E é isso que nós vemos na vida de Josué. Nós vemos um líder cheio do Espírito Santo, que não tolerava o pecado. Um líder que amava as pessoas, mas que odiava o pecado. São exemplos que nós precisamos seguir no nosso dia, nos nossos dias. Nós precisamos nos levantar contra o erro, mas ao mesmo tempo ser amparo e consolo para aqueles que sofrem por causa do pecado. É interessante que Josué revelou traços de caráter admiráveis, como a coragem, a perseverança, a prontidão, a fidelidade, a honestidade, o altruísmo, a sabedoria e fé dinâmica em Deus. Tudo isso porque ele aceitou ser forte e corajoso. Tudo isso porque ele aceitou o chamado feito lá atrás, quando ele era apenas um efraimita, uma pessoa que tinha uma vida normal, uma vida anônima, diríamos assim. Tudo que Josué conseguiu foi por causa da sua fidelidade, foi por causa da sua fé. Ele só venceu 31 reis porque ele foi fiel desde o começo. Ele só fez o sol parar porque ele era uma pessoa humilde, uma pessoa que entendia que o segredo está em Deus e não em nós. Ele foi um líder que santificou Israel, porque ele entendeu que o segredo é ter força e coragem no poder que há nele. E eu termino enfatizando isso para você. Eu não sei qual tem sido o seu desafio, eu não sei qual tem sido a sua luta, eu não sei o que está diante de você, mas eu posso dizer que o mesmo Deus que esteve com Josué está ao seu lado. E ele te convida a ser forte e corajoso. Ele te convida para uma vida de fidelidade, uma vida de entrega. Ele está dizendo para você: venha, eu sou o Deus que te capacita. Eu sou o Deus cujo poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Eu sou um Deus que quer transformar a sua história, quero te transformar em bênção para as outras pessoas também. É isso que Deus está chamando, Ele está te chamando para coisas maiores. Ele quer que você seja uma bênção, Ele quer te levar para o céu, para Canaã celestial. Para isso, você precisa ser forte e corajoso. Eu termino com as palavras que Josué disse no seu último discurso para o povo de Israel. Josué capítulo 24, versículo 14 e versículo 15. Ali Josué fala mais uma vez da importância de servir a Deus com fidelidade. Ali ele mostra mais uma vez para aquela nação que o mais importante é ser fiel a Deus, mesmo diante das circunstâncias. E Josué viveu isso sempre na sua vida. No relato dos espias, no momento em que ele não adorou o bezerro de ouro, no momento em que liderou Israel rumo à conquista de Jericó e as demais cidades. Ele sabia a importância da fé. Agora, pois, temei ao Senhor e servi a Ele com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que essa possa ser a sua decisão, não somente hoje, mas todos os dias. Diante de você está a porta estreita e a porta larga.
Diante de você está a salvação e a perdição. Qual será a sua escolha? Deus não pode forçá-lo a nada, Satanás também não pode forçá-lo a nada. Ninguém pode te obrigar a tomar um caminho. A escolha é sua. No entanto, tenha sempre a certeza de que, se você tomar a decisão de se aliar a Deus, se você tomar a decisão de ser forte e corajoso, Ele estará ao seu lado. E essa certeza possa te mover não apenas hoje, mas todos os dias. E se você crê nisso, ore comigo nesse momento. Grandioso Deus, maravilhoso Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para meditar na tua palavra. Hoje nós refletimos sobre a história de Josué, um homem de fé que foi forte e corajoso desde o começo. Um homem que decidiu ser teu, 100%, e não apenas uma parte. Que a gente possa tomar a mesma decisão que ele tomou, de ser teu. Que a gente possa te servir. Que a frase, eu e minha casa serviremos ao Senhor, seja o nosso lema e a nossa certeza todos os dias. Nos ajuda, Senhor, a sermos de fato fortes e corajosos. Somos falhos e pecadores e somos dependentes da tua graça. Transforma a nossa vida e nos dá a certeza do teu amor. Nos dá um restante de dia abençoado e um bom preparo de sábado. É o que pedimos e agradecemos, não pelos nossos méritos, mas pelo poder que é no nome de Jesus. Amém. Amém.